Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Hoje uma entrevista sensacional, né? Eu sempre trago pessoas que têm autoridade no assunto, estou trazendo, claro que você já conhece, você é policial em São Paulo, já sabe que a gente está falando com o policial G. Mendes, mas eu trouxe o advogado que vai falar sobre erros da Polícia Militar, erros nos processos da Polícia Militar, erros na folha de pagamento. É importante falar que a polícia comete erro, porque se não cometesse erro, não teria a figura do advogado. Gimenez, obrigado por vir aqui. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha. Pela sua vivência na atividade policial, né? A honra é minha, eu que tenho que agradecer. Esse programa é extremamente renomado. Obrigado. E participar desse programa realmente é importante para qualquer pessoa. Cara, antes a gente falar dos erros, né? É óbvio, né? O policial o mais antigo te conhece. Você foi PTM, né? PTM, BAEP, né? PTM também. Então você já tem uma história na Polícia Militar, né? Mas para você ser advogado, eu acho que você foi administrativo. Não foi administrativo, não? Olha, nunca fui da administração, não tenho nada contra, mas nunca fui. A minha carreira foram 27 anos na rua. É sério mesmo? Sério. É papo você ganhar like aqui. Pior que não. Passei por 10 unidades e as 10 unidades trabalhei no policiamento. Ou no atendimento 90, tá. Ou no PTM, Força Tática, Tático Sul, trabalhei, e no BAEP. Legal, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, e é por isso que eu trouxe o G. Mendes na figura como advogado, porque como advogado ele pode falar. Se ele estivesse falando como policial, aí o pessoal da corregedoria, os coronéis encher o saco. Então eu trago o G. Mendes, advogado, para que ele tenha liberdade na fala, uma liberdade constitucional. Claro, ele conhece os limites, né? E também pela própria OAB poder falar com a liberdade de um advogado. Cara, você me falou nos bastidores que as polícias militares, né? As polícias militares brasileiras, elas precisam de modernização, cara. Você é contra o militarismo? Não, eu não sou contra o militarismo, mas eu sou a favor, sim, de uma polícia militar mais moderna. Tá? Eu sou um grande crítico da lei orgânica, né, que foi aprovada o ano passado, do Capitão Augusto, né, Coronel Miller e mais atores lá que conseguiram aprovar a lei orgânica. Eu sou um grande crítico, por quê? Porque ela manteve o sistema atual de polícia militar. E esse sistema, ele já está ultrapassado. Então, cara, eu fico vendo essa parte semântica e o polícia é tão chateado que fala assim, eu não tô nem aí mais com nome, semântica, cara, o que importa é o salário. Você vê que essa desmotivação do policial, até por não ter a sua autovalorização, né? E cara, eu acho isso aí, custava o comandante-geral tirar, não existe mais na minha polícia soldado de segunda classe, de primeira classe, soldado letra A, letra B, cara. Então, mas como tem outros cargos públicos. Mas o grande problema, inclusive o Capitão Augusto, ele agora, há poucos dias atrás, ele jogou nos grupos de WhatsApp o quê? Ele está cobrando para que os estados se adequem à lei orgânica. Eu fiz a entrevista com ele sobre isso daí, fiz uma exclusiva com ele. Então, veja bem, o maior problema da falta da modernização da polícia militar, no meu ponto de vista, é a lei orgânica. A lei orgânica, ela teria que ter vindo num modelo extremamente mais moderno. Não há necessidade de ter tantos cargos na polícia militar. Também acho, cara. São muitos cargos. Se eu não me engano, de soldado a coronel, são cerca de 18, 19 cargos. Não há necessidade. Não há essa necessidade. E essa é a quantidade de cargos, cara, que você coloca aí, e sempre falando como advogado, e também, cara, você fala como advogado, mas não dá pra tirar toda a sua vida funcional. E não eu acho que é legal, esse vídeo assim é legal, porque ele pega o antigão, né, que trabalhou só na rua, no 01, hoje trabalha como advogado, inclusive vou deixar o WhatsApp dele aqui embaixo, e ele vai trazendo para você que é recruta, você que entrou em 2015 para cá, é tudo recruta, né? Não tem nem 2 quinquênios, sim, né? E aí ele vem trazendo esses elementos, e aí ele fala assim, cara, eu queria ter autonomia, ele falou isso para mim, eu queria ter a autonomia que os policiais têm hoje, na minha época, mas ao passo que os policiais têm mais autonomia, eles não têm a segurança jurídica. Sim. É isso que você falou? É exatamente. O que está acontecendo, cara? Conta aí. Olha, eu aposentei em 2020 e meu último dia de serviço foi na Força Tática do 20º Batalhão. A minha carreira foram 20 anos de Força Tática de BAEP. O que nós mais queríamos com o governo PSDB era autonomia para poder trabalhar.
Então, quando veio o novo governo, o atual governo, nós falamos, pô, agora sim nós teremos autonomia. Temos um secretário de Segurança Pública que veio da Polícia Militar. Então nós teremos autonomia. A grande questão é que nós temos sim autonomia, os policiais estão tendo autonomia, mas não tem segurança jurídica. Porque o ordenamento jurídico dentro da Polícia Militar, todas as normas dentro da Polícia Militar, elas não foram alteradas. Nós temos aí 40 PM que prejudicam muito o policial militar. Nós temos o artigo 83 do RDPM, que também prejudica o policial militar. Agora, há pouco tempo atrás, o comandante-geral, ele acabou com a prescrição de 5 anos para o processo administrativo. Então, o policial militar, ele vai incorrer numa infração administrativa e o processo administrativo não vai prescrever nunca. Não, mas isso está errado, né? Pois é. Dentro do direito isso está errado. Então, veja bem, não temos segurança jurídica. Nós temos, sim, mais apoio para o policial trabalhar, mas não tem segurança jurídica. Esse é o grande problema da Polícia Militar hoje. Você acha que o comando da PM, né? Os últimos comandantes, o comando da PM, o comando da SSP, tem essa visão de reciclar mandando embora? Olha, o policial tem que tomar cuidado com isso ou não? Ele tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós temos a via rápida na Polícia Militar. E a via rápida é justamente para mandar o policial militar embora o mais rápido possível. Tá? Então, o policial militar, quando estava na ativa, eu não sabia nem o que era a I-40, mesmo sendo formado em Direito, com 2 pós-graduações e já tinha passado na OAB. Eu não queria saber o que era a I-40 PM. Por quê? Eu queria patrulhar e pegar ladrão. A grande questão é que hoje eu entendo, e os policiais que estão na rua não sabem o que é isso, a I-40 PM e o RDPM, do jeito que está, ele vai te mandar embora. Então, qual é a segurança que você tem para permanecer se a própria instituição ela vai acelerar o seu processo para te demitir? E, cara, você está me contando aqui, como advogado, é um paradoxo isso. É tipo, eu quero mandar embora, tudo foi feito para mandar embora, mas ninguém fica atrás. Todos somos juntos? Explica para mim. Todos juntos, ninguém fica para trás? Eu ainda não consegui entender o que significa realmente 200 anos ninguém fica para trás. Porque quando se fala 200 anos ninguém fica para trás, está querendo englobar quem? A sociedade civil. Porque o policial militar, ele tem ficado para trás. Ele tem ficado para trás em várias questões. A recomposição salarial de 2023 foi uma delas. Foi um absurdo aquele aumento escalonado. Então, o policial militar, muitos ficaram para trás. Os terceiros sargentos, segundos tenentes ficaram para trás. Eu queria fazer uma pergunta direta para o doutor Gimenez. Olha só como eu estou usando aqui, hein? Cara, explica para mim, como que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, dá um aumento, como o governo dá um aumento diferenciado para as diversas secretarias, e dentro da Secretaria de Segurança Pública tem aumentos diferenciados entre as 3 polícias, não estou nem falando Polícia Penal, que está na SAP, e dentro da própria Polícia Militar eu tenho aumentos diferenciados entre praças e oficiais. Cara, a própria Constituição fala que não deve haver distinção entre brasileiros e que a recomposição, que está lá, acho que é artigo 37... 10. Eu não sei, 37.10, diz que o índice tem que ser único para todos os servidores. Não pode haver distinção de índice. E também não pode ter distinção entre brasileiros. Quando você faz distinções entre secretarias diferentes, dentro da SSP, você dá índices diferentes para as 3 polícias. E dentro das próprias polícias, você fala que você dá para coronel ganha mais, tem índice maior do que de sargento. Cara, isso não está certo constitucionalmente. Eu queria ouvir de você como advogado. O que o policial pode esperar dos advogados e o que o policial espera da instituição? Olha, infelizmente, dos advogados não poderá esperar nada, porque já existe súmula já e decisões dos tribunais superiores que, quando se trata em recomposição salarial, a competência é do Estado, é do governador. Então, o judiciário, ele não se envolve em questões de remuneração em busca de isonomia. Então, não adianta você buscar um advogado, que o advogado não vai ter o que fazer, por quê? Quando bater nos tribunais superiores, você vai perder a ação, porque é competência do governador tratar de remuneração. Mas o governador não está subordinado ao secretário, eles não estão subordinados ao mandamento constitucional de índice único de reajuste? Sim. Na database? Exatamente, exatamente. Mas a questão é que ele se depara com um outro bem jurídico, que é o quê? A coletividade. Então ele sempre vai falar, se não há dinheiro público, a questão é o erário.
o erário público. Então, se não há dinheiro suficiente, nós não vamos dar recomposição. Essa vai ser a alegação do governador. Então, diante dessa alegação, o policial ele está refém da decisão do governador. Mas, cara, eu quero aprender. O bom do podcast é que eu sempre chamo pessoas inteligentes para conversar, pessoas autoridades. Estou falando com o Dr. Gimenez. E essa conversa continua contigo no WhatsApp dele, tá? Mas aqui eu vou tentar explorar o máximo. Mas dentro da polícia, de uma das 3 polícias, não estou falando nenhuma específica, eu colocar índices diferentes, não bastava um índice único para todos e fazer a recomposição de salário para não afetar o erário? Olha, simplesmente o atual governo, ele aumentou a grande problemática que há e sempre houve entre as polícias. A Polícia Civil e a Polícia Militar sempre houve problema de relacionamento. E essas questões de distinção de índice de uma corporação para outra dentro da mesma secretaria só aumenta esse problema. Então, a grande verdade é que o atual governador, secretário de Segurança Pública, ele deveria buscar uma forma de unir as polícias para um trabalho conjunto. Não adianta falar que as polícias estão trabalhando de forma conjunta, sendo que, na verdade, nos bastidores, elas estão, assim, tem muitos movimentos lutando tenso por causa dessas diferenças. A Polícia Civil, segundo eles, tiveram recomposição, reajuste diferenciado, menores do que a Polícia Militar. Isso causa um problema de insatisfação. Até eu vejo o doutor André, ele é presidente da Associação dos Delegados, inclusive ele já deu entrevista aqui no canal. Ele é muito embativo e ele contesta muito algumas ações da Polícia Militar, né? Então, não estou falando nada que não seja público e já não tenha sido publicado aqui no canal. Cara, deixa eu só insistir um negócio. Você me falou nos bastidores que os cargos de passagem que tiveram menos reajuste, menos recomposição salarial reajuste, né? Não foi recomposição, foi reajuste, foram os terceiros sargentos e segundo-tenentes? Sim. Os cargos de passagem, você me trouxe um número no bastidor. Qual que é a quantidade desse cargo? Hoje nós temos cerca de 150 mil policiais ativos e inativos. Desses 150 mil, cerca de 70 mil são inativos. Desses 70 mil inativos, 50 mil são terceiros sargentos e segundos tenentes. Então, veja, a grande maioria dos inativos são terceiros sargentos e segundos tenentes. E falar que esses inativos terão um posto ou uma graduação de passagem é uma aberração. Porque, na verdade, você é promovido com o posto imediato a terceiro sargento ou segundo tenente e vai ficar nessa graduação, nesse posto, até o último dia da sua vida. Quando essa notícia foi colocada na imprensa, a grande imprensa não tinha esses dados que o senhor está trazendo aqui no canal, no podcast. Cara, eu acho que essa informação, eu acho que é uma das... esse podcast está sendo um dos poucos a trazer os números reais do que se chama de cargos de passagem. De passagem com 50 mil... Cerca de 50 mil. 50 mil, mais o cônjuge, afetamos 100 mil, se tiver 2 filhos... 200 mil. São 200 mil pessoas impactadas. Eu falo de cerca de 50 mil terceiros sargentos e segundos tenentes que está lá no portal da transparência como terceiro sargento e segundo tenente. E as pensionistas dessas graduações e postos. Vamos mudar de assunto, que vocês já entenderam aqui. Cara, e tudo isso você falou da via rápida, tá falando dos problemas. Evidentemente que não é a sua pauta falar de aumento e recomposição, mas você me falou que a Polícia Militar, você me trouxe a 791, que é de 93. 731, que é de 93, que é a nossa lei que cuida dos nossos salários, né? E você falou assim, pô, a PM tá cheio de normas, né? Muitas portarias, falou da I-40, falou do RD. Cara, é um grande leviatã. Sim. Eu pergunto para você, doutor Gimenez, por que a polícia, conhecedora da legalidade estrita, né? Muitos oficiais trabalhando internamente, né? Aí tem aquele clamor social para os oficiais irem para a rua. Cara, por que tem tanta lei que não é cumprida? Por que tantas normas que não são cumpridas pela polícia? Vou dar um exemplo, quinquênio e sexta parte. Me parece que é uma zona, não cumpre o que tem que ser feito, aí tem que... Cara, dá uma geral na quinquênio e sexta parte, só para pegar esse gancho. Para falar do quinquênio e sexta parte, eu acho que a gente tem que começar realmente com a 731. A 731 de 93, ela é a legislação que trata das remunerações dos policiais civis e militares. Essa legislação, ela tem 29 alterações legislativas.
29 alterações. Ou seja, uma legislação que já passou por tantas alterações, talvez já seria a hora de inovar com uma legislação mais moderna. Tá? O grande problema da 731 de 93 é que ela traz, né, o adicional quinquenal e outros adicionais, e isso acaba gerando um problema. Por quê? O Estado ele cria adicionais e extingue adicionais, como o ALE, por exemplo. E aí o que acontece? A base de cálculo do quinquênio e sexta parte. E ó, a lei a gente não vai falar porque é uma novela mexicana, né? Cara, pô, fala desse quinquênio e sexta parte, porque o pessoal só tá no ALE e no ALEzinho, Sim. né? Mas tem tanta coisa errada, né? O quinquênio e sexta parte, a base de cálculo dele, considerada pela PM hoje, é o quê? É o padrão, o RETP. Então você pega ali o padrão e o RTP, soma ele e multiplica pela quantidade de quinquênio. Cada quinquênio que você tem é 5%. Se você tem 4 quinquênios, você vai pegar padrão e RTP, o resultado disso você vai multiplicar por 0,20, que são 20% a mais na remuneração por causa do quinquênio. A grande questão é que, por muitos adicionais, como o adicional de insalubridade hoje, ele não é considerado na base de cálculo do quinquênio e sexta parte. Porém, o policial militar, ele pode conquistar isso através do mandato de segurança coletivo da Associação dos Cabos Soldados. Me parece que você me falou que esse mandato de segurança já foi julgado. Ele já transitou em julgado em 2022. Ah, 2022. Transitou em julgado. Então, pouco que eu sei do direito, daqui a pouco vai prescrever o direito do... 5 anos a partir do trânsito em julgado. Ó, a Associação Então, passa o bizu. A Associação dos Cabos Soldados, na época do auge do quinquênio e sexta parte, ela chegou a ter 90 mil associados. Muito mais do que a Omesp agora. Tá? A grande questão é que ela ganhou uma liminar que durou cerca de 11 meses e a liminar caiu. Quando a liminar caiu, muitos policiais militares deixaram de ser associados. Falaram, o quê? Fui enganado, vou sair daqui. É o que eles pensaram. Por isso que houve uma debandada da Associação dos Cabos Soldados. E hoje ela caiu para bem menos de 40 mil associados. Veja, esses cerca de 50 mil associados que um dia foram sócios, mesmo que seja por um dia, foram sócios da Associação de Cabo Soldado, eles têm direito ao quinquênio e sexta parte corrigido com o adicional de insalubridade na base de cálculo e têm direito a valores atrasados. Então, cerca de 50 mil policiais militares que foram um dia sócios da Cabo Soldado, hoje estão perdendo a oportunidade... Não necessariamente cabos e soldados. Não, qualquer policial militar que tenha sido sócio. Tá. Na época, tinha oficiais associados a cabo de soldado. Aquele que ficou um dia associado, ele tem direito ao recálculo do quinquênio e sexta parte para incorporar o adicional de insalubridade na base de cálculo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem muitos policiais nos assistindo, tem nativos, tem as nossas pensionistas. Um grande abraço às pensionistas, que são muitas que acompanham. Muitas, tem noção, muitas. Um abraço para vocês. Cara, vamos pegar assim, a média. Qual que é o valor que a gente está falando aí desse recálculo? Do que a gente está falando? Assim, se a gente pudesse colocar um valor, claro, cada caso é um caso, a gente sabe, mas tá, um número, para a gente ter uma média ali. Nem errar muito, nem errar por pouco. Em valores atrasados, tem policial militar que vai depender do tempo da graduação e tudo mais, pode ultrapassar 100 mil reais. Calma aí. Em atrasados. Close me. Vou ter um close aí. Pasmei, cara. Eu vou perguntar de novo, acho que a gente ouviu errado. Põe nele. Quanto? Dependendo do posto de graduação, em valores atrasados, podem ultrapassar a 100 mil reais. Caraca, velho. Caraca, velho. E o policial esqueceu. E 5 anos após a data do trânsito julgado, ele vai prescrever. O trânsito julgado ocorreu em 22, 27 prescreve o direito dos policiais. Mas, lembre-se, só para quem foi associado da Associação dos Cabos Soldados. Mas assim, por exemplo, eu vou pegar uma pensionista. O marido, por exemplo, faleceu. Se ele foi associado... Mas ela não sabe. Tem como saber. Ela pode ligar para você? Ela pode entrar em contato e nós vamos orientar. Aqui, câmera. Cara, porque é o seguinte, vou falar. O doutor Gimenez está vindo aqui pela primeira vez, está trazendo os fatos importantes. A gente sempre fala fatos importantes. A gente fala do direito, a gente fala de ocorrência, a gente fala do que está acontecendo, a gente dá transparência. O canal é isso, cara. Eu acho que é o único canal hoje no YouTube, né? Tá, pelo volume de pessoas inscritas, que traz o direito como tem que ser colocado. Hoje a pensionista não sabe se o cônjuge, quando estava na ativa, foi associado por um dia ou não. Ela pode ligar para você? Sim, porque nós vamos
ajudá-la a providenciar os olerites da época da Então, ativa. calma. Então, peraí. Eu quero deixar isso bem claro, porque a quantidade de mensagens que a gente recebe, ótimo que a gente recebe a sua mensagem, ótimo que você faça os comentários. Algumas coisas eu não sei responder, nem minha equipe. A gente tem um pessoal que trabalha aqui, a gente não consegue mais responder. Então, nesse caso específico do quinquênio, a sexta parte, o meu cônjuge faleceu, vai ligar para ele, cara. Liga para ele. E é o seguinte, cara, e põe nos comentários, se você vai atender? Claro, claro. Põe a câmera dupla aqui. Põe a câmera dupla. Cara, ele tá falando que vai atender. Como é a primeira vez, ele não sabe a força do canal. Então, se ele não responder seu WhatsApp, coloca aqui, ó, o advogado não respondeu. E a gente não entra mais em contato com ele. Porque ele tá trazendo aqui uma excelente notícia, porque se eu receber pelo menos metade, eu vou livrar meus consignados, cara. Exatamente. Outra metade, eu vou trocar de carro. Exatamente. Cara, exatamente. você sabe do que você está falando? Sim. Você sabe a proporção da sua fala aqui? Sim. E meu público não vai perdoar se você pisar na bola, cara. Olha, basta ter sido sócio por um único dia da Associação de Cabos Soldados. Mas eu digo principalmente das pensionistas. Também. Só bom. que se ela não foi, mas o esposo foi, Isso. a partir de 2008... Isso. A partir de 2008, tem direito. Será que eu tenho direito? Eu estava na polícia nessa época. Foi sócio da Cabo Não, Soldado? não foi, não. Todo mundo correu lá para se associar na época que ela divulgou que ganhou o mandato de segurança coletiva. Caramba, não foi. Que vacilada. Mas eu ganhei o quinquênio de sexta parte de uma... Porque eu entrei com associação. Contra Contra ação contra advogado e em razão do meu emprego atual. Sim. Cara, essa ação só serve para quem era associado porque representa a classe, mas a Associação de Cabos de Soldados, como representa o oficial aí? Então, será que não tem uma... Essa é a Cara, cereja do bolo, porque Conta se eu o não me engano, não foi falado aqui ainda, mas eu vou falar. Qual é a diferença do mandado de segurança coletivo da Cabos de Soldado para da AUMESP? A grande diferença é o tema 1056 do STJ. O tema 1056 do STJ, ele é bem claro. Ele fala o seguinte: se na sentença, aonde saiu a decisão judiciais, condena a Fazenda Pública a pagar, se estiver escrito a pagar aos associados da entidade, só os associados têm direito. Então, no mandato de segurança da Cabo Soldados, está escrito lá na sentença. Tá aqui, eu trouxe aqui para você ver. Ó, tem aqui. Aqui, ó. Peraí, vamos mostrar. Então, ele vai colocar aqui, óbvio que dá para você ler, mas estou vendo que é uma cópia. Fala o que diz isso aqui. Aqui, ó, o mandado de segurança da Cabos de Soldado, na sentença está dizendo: condena a Fazenda Pública a pagar o recálculo do quinquênio de sexta parte aos associados. É o que tá aqui. Tá aqui. Então, ou seja, só vale para quem foi associado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se é mesmo ou se é fake. Eu vou olhar para você. Tribunal de Justiça, do Fórum Aqui Geral embaixo, da ó. República, para condenar a impetrada, para condenar as impetradas a proceder no limite de suas atribuições, tal como definidas no corpo da presente sentença, ao pagamento do quinquênio, bem como da sexta parte da conformidade da regra do artigo 129, tal, vencimentos, proventos, benefícios da pensão de todos os associados da impetrante, cara. Tá aqui, ó. Olha, o que eu estou vendo aqui é cópia, sim, de documentos que são tiradas do ESAG, né? Sim, Tribunal de Justiça. Do ESAG, para quem não sabe, é o processo eletrônico do tribunal. Galera, tá aqui. Não é fake não, tá? Só se ele fakeou todo o documento, mas não, é cópia. Não. Então, beleza. E essa É legal, cara, quando vem os advogados aqui falar do direito policial, e trazem as provas. O ruim é quando alguns advogados passou só áudio, né? Aí, todo mundo está convidado aqui para vir aqui. Até conta aí. Para você vir aqui, você só mandou e-mail, né? Mandou a equipe, negociou a data que a gente tinha. Exatamente. Né? Foi burocrático? Não, foi simples. E tranquilo, né? Bem simples, tranquilo. Então é isso, cara. Se você é advogado e quiser vir aqui, dar o seu recado para ao nosso público, que é o policial civil, é o policial militar, é o policial federal, é a GCM, o canal é aberto, cara. O canal é para isso. Conta aí. E aí? Então, a grande diferença do mandado de segurança coletivo da Cabos de Soldado para a AUMESP. A sentença da AUMESP não saiu que o direito é para os associados. Por ter tido essa falha de não sair que era para os associados... Uma falha. Uma falha que a associação deveria ter embargado. Não, Não. Serve para todo mundo. Mas eles querem que seja só para eles.
os advogados estão fechando lá. É. Os advogados não querem que você... A OMESP fala, só associados têm direito. Tá. A grande verdade, não. Por quê? Porque eles cometeram uma falha. A sentença saiu lá. Ó, condeno a incorporação do Ale e não falou aos associados. Certo, pra categoria. Quando não falou isso, vale para toda a categoria. Então deixa eu só falar, como o Dr. Gimenez está citando aí as associações, mas eu falei, você aí, a minha assessoria tá falando, já abre, o convite já está feito para a ABESP falar, para a Associação de Cabos e Soldados também falar aqui. Sempre vocês serão muito bem acolhidos e recebidos aqui no podcast. Eu só estou abrindo esse espaço porque o advogado está falando algo que é público e eu ainda estou convidando vocês aqui. Então, fica aí o convite aí para as associações virem falar. Porque tem muito policial que comenta. Por que você não chama associação tal? Cara, eu chamo. Ah, por que não chama tal escritório de advocacia? Eu chamo. Sim. Porque todo mundo que cita aqui eu vou chamar. Por que não chama o secretário de Segurança Pública? Eu chamo. Só que essas pessoas não têm agenda, né? São muito compromissadas, né? Mas eu espero que um dia abra uma agenda, né? O secretário super compromissado, comandante geral, o pessoal tem as agendas. Mas sim, eu chamo, mas ainda não se compatibilizou as agendas, mas ficam aí todos convidados. Por favor. É isso aí. Então essa é a grande diferença. Do mandado de segurança da Cabo Soldado do Recalque Quinquênio, você precisa ser associado, porque a sentença falou aos associados. O da OMESP vale para toda a categoria. Porque lá não está na sentença que é somente aos associados. Isso ficou de forma subjetiva. A partir do momento que é subjetiva, tem um tema do STF pacificado. Vale para a categoria. Cara, mas aí que eu falo, se a DP, DP que cuida do pagamento da PM aqui em São Paulo, se a DP já sabe de tudo isso aí, por que não acerta o salário dos policiais? Porque são os oficiais, a gente vê muito oficial em quartel, né? Sim. Por que eles não podem lá, ninguém ficar para trás? Não. Explica para mim. Olha, a questão deles antes de você responder, eu já vi órgão público que quando sofre uma demanda judicial de um grupo de servidores, o órgão falou, pera, vocês têm razão, vamos corrigir. E eles mesmos corrigiram, por que a PM não faz isso? Sim. Por que esses oficiais não fazem isso? Pois é, porque na verdade, se houve ação judicial é porque houve uma ilegalidade. E se houve uma ilegalidade, essa ilegalidade foi cometida por quê? Por que foi cometida essa ilegalidade? Então, a grande questão é admitir o erro. Será que a Polícia Militar ela tem condição de chegar e falar assim, nós erramos aqui e nós vamos corrigir esse erro? Porque, sabe o que vai acontecer com a lei, e está acontecendo com a Cabos e Soldado? Muitos policiais não acreditam em ação judicial e não vão ingressar. E eles não vão ter direito à incorporação do ALE e nem o que recalcula com a sexta parte. Isso está acontecendo, cara. Você vai falar do ALE um pouquinho, mas o pessoal acha que vai ser tudo automático. Nunca. Não vai ser automático. Não vai ser automático o ALE. Não vai ser automático. Precisa ser associado de ou ser associado das associações. Mas eu não tenho que ter um contrato de honorários com o advogado ou basta ser associado? Olha, presta atenção. Para executar e cobrar honorários, tem que ter contrato de honorários. Certo. Tá? E pelo que eu sei, porque muitas pessoas que são associadas me procuram e me contratam. Claro. E aí, esse contrato, porque eles não têm um contrato. Não tem contrato de honorários. Isso é normal, tá? Não tem contrato de honorários. É bom você falar, porque a gente está reverberando o que vários advogados têm falado ao longo do tempo aqui. A advocacia, ela é regulada pelo Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB prevê que tem que haver contrato de honorários. Não é ser associado. Não. O que eles fazem é o seguinte. A Assembleia decidiu que vai cobrar tanto de honorários. Tá, mas eu sou associado. Eu pactuei com você um acordo de honorários? Se eu não fiz, eu não te devo nada. E você falou que os oficiais sabem da ilegalidade, porque se não fosse legal você não ia buscar justiça, e nada fazem. Isso é corporativismo? Isso é o quê? Ou não é corporativismo? Olha, se eu sei que está ilegal e está tendo uma demanda judicial, eu sou chefe, diretor ou comandante... Deveria ser responsabilizado. Eu vou resolver a vida dos meus subordinados. Essa é a lealdade vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Não existe lealdade só de baixo para cima. Eu sou leal com o posto que eu ocupo. Ou eu estou divagando aqui no podcast? Não, você não está divagando. Eu não vou generalizar. Eu trabalhei com muitos oficiais que realmente foram leais no cumprimento do dever, entendeu? Mas, infelizmente, nessas questões administrativas, principalmente quando há uma ilegalidade como remuneratória, infelizmente, o Estado,
a polícia militar, ela não assume o seu erro e não corrige a injustiça feita, a ilegalidade feita. O policial militar precisa demandar uma ação judicial através de um advogado. E com isso ele vai ter prejuízo, porque ele vai arcar com os honorários do advogado, né? E o próprio Estado vai ter um prejuízo tremendo. Por quê? Imagine o Alê de 2013 corrigido para o data de hoje. Quanto vai pagar de juros? O Estado não vai ter correção? prejuízo, ele deixou de pagar o policial. Não, mas ele vai pagar juros e correção Mas monetária. ele deixou de pagar lá. Sim, na verdade é. Se ele aplicou o dinheiro... Senão é louco pretamento, sim, né? É, verdade. Não é? Sim. E enriquecimento sem causa. Isso, sem causa, né? É ilícito, né? Sim. Você falou dos oficiais, você acha que existe muito corporativismo, assim, vamos mudar a pergunta. Dentro do oficialato, sim. No oficialato há muito corporativismo. É. Não há com os praças. Os praças não. Não, Eu já ouvi não há falar corporativismo disso entre os praças. Eu já ouvi falar disso daí. Não. E a Nata das Praças? Já ouviu falar desse termo? Nata das Praças é uma entidade do Rio de Janeiro. Mas aí rolou essa conversa na década de 90, Sim. comecinho do ano 2000, aqui em São Paulo. Sim. Hoje, na verdade, nós estamos com um movimento aí de empoderamento político dos praças. Como assim? Buscando a conscientização política para os praças. Mas ele não pode ser filiado a partido Não, político. mas ele tem direito a voto. Certo, mas não pode Não, ele ser pode filiado. votar. Se ele se organizar, se os praças se organizarem e dedicarem o voto a uma pessoa, Praça. eles estão se organizando. O que você acha de praça que vota em oficial? Olha, cara, eu não tenho nada contra o praça que vota em oficial. Até porque você é oficial, Não, né? eu sou... Você é Olha, eu você é sou oficial oficial. Cefap. Eu nunca pisei na academia do Barro Branco. Eu sou oficial Cefap. Tá. Porque Ah, eu fiz o CFS. Essa daí é boa, entendeu? né? É, oficial Cefap. Oficial você vou escrever. Então, o que acontece? Eu nunca pisei na academia do Barro Branco. Então, Tá. eu sou oficial porque eu ganhei um prêmio, que é o posto imediato. Tá. Eu fui premiado porque eu concluí minha carreira. Tá, Né? entendi. Então, é essa a questão. Mas sou oficial. Ah, mas Pela nem lei, eu sou oficial. Mas nem todo mundo ganha posto, né? Você falou que tem Ah. muitos aposentados com terceiro sargento. Na Polícia Militar, todos têm direito ao posto imediato. Todos. Tá. Né? Então, todos ganham essa promoção. A grande questão é a seguinte. Politicamente, o que nós temos aí é que tem oficiais, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, que não representam aquilo que o praça realmente necessita. O que o praça necessita? O praça hoje, politicamente de politicamente? valorização financeira, Salário. remuneratória, salário digno. Você prometeu porque... 100 mil, hein? Você prometeu 100 mil. Não, do quinquênio é isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora, o policial militar precisa de remuneração digna Tá. e ele precisa também de segurança jurídica. Tá, Nós não temos nenhuma nem outra. tá. Tá? O atual governo fez promessa de campanha nas duas questões e até agora nada. Qual foi a Nós- promessa de governo? Que a polícia estamos falando de militar, São Paulo, né? A polícia militar seria uma das 10 mais bem pagas do país. E não é? Até hoje? agora. Não é. Está longe de ser. Tá longe? Está longe de ser. Caramba. Está longe de ser. E a grande questão Essa é uma promessa. foi promessa do governo E atual. aí, ao prometer, mas ele não pode cumprir isso no último dia? Pode. Ele pode. Então- Esperamos que faça. Mas no último dia é tipo, eu deixei de ir os 4 anos, né? É. Esse é um grande... Segundo o que consta, né? Segundo o que o atual governo diz, o secretário de Segurança Pública diz, é que nunca se houve uma recomposição tamanha como foi dada no primeiro ano. Não é verdade, tá? Eu estava na polícia em 1994 e o próprio o Fleury, quando saiu, ele deu 100% de aumento. Então, eu quero corte 100%. comigo. Eu quero corte comigo agora. Tá o corte comigo aqui? Não, é o seguinte, cara. O que ele tá falando é verdade. Porque eu tava na polícia e eu vi, meu salário dobrou. Eu era aspirante. Eu falei, não, eu vou ganhar igual o major aqui. Então, o que ele tá falando é verdade. Então, sim, a Polícia Militar já passou por aumentos significativos e maior do que esse. Exatamente. Né? Então, é bom trazer antigo aqui, porque a gente está trazendo pessoas que têm contexto, têm história e é autoridade no assunto. Bota lá para ele lá. Mas isso é verdade, cara. Sim. verdade. Então essa questão de que foi o maior aumento da história, pô. Não, para ele talvez tenha sido, né? Porque ele entrou depois de... Sim. Não, o secretário... Se o secretário entra depois de 94... Pode ser. Esse para mim... Creio que em 94 Assim, ele seria um jovem, adolescente. Com todo respeito ao secretário, mas ele, no termo militar, ele é recruta para mim. Sim, mas ele tem uma assessoria que poderia ter estudado um pouco, né? Essa Pra não assessoria cometer essa também é gafe. recruta, né?
Recruta porque não vivenciou, né? Recruta no tempo militar, né? Exatamente. Então eu vivenciei esse Exatamente. aumento e foi uma coisa assim, será que vai dar mesmo? é. Eu acho que não vai dar. Na hora que ia trocar o governador, falava, o outro vai cancelar esse aumento, porque era absurdamente relevante o Sim, aumento. sim. Então, O menor índice da recomposição de 2023 foi 13,71. que é muito. O maior, 34. De quem foi de 34? A aluno oficial primeiro CFO. É importante, pô, aluno. 34,24. Não é bom, aluno oficial? Sim, mas... Mas também ganha pouco lá, meu. Tá, Que mas- aluno vai ganhar? Não, ali? mas É por, pouco, não mas representou por quê? nada, cara. Qual é a justificativa para ter distinção de índice? Por que esse aluno do merece quê? mais ou Quarto menos? CFO ou primeiro CFO? Primeiro CFO. Vai fazer a poupança pra espada lá, cara. Não tem justificativa para distinção de índice. Você que tá Não falando, tem. hein? Não tem justificativa para distinção de índice. Não tem justificativa. Não, Na verdade, tem índices diferentes. Eu acho que não tem justificativa Não tem. constitucional. não, nem legal não tem. E política não tem. Mas não aluno tem oficial justificativa tem política. 200. Aluno oficial do primeiro ano tem 200. Se tiver 200 é muito, cara. Mas a questão é que é o seguinte, quando você deixou... Essa questão, né? Mas, cara, tem 200 alunos lá no Ó, Barro Branco, isso não vai mudar nada. O secretário de Segurança Pública, ele foi claro no anúncio da recomposição 2023. Ele falou, essa recomposição é para incentivar o ingresso na carreira, porque, então. segundo ele, muitos não estavam ingressando na Polícia Militar. Reter talentos Tá. e também incentivar a progressão na carreira. São três as premissas que ele Então, disse. para aluno oficial, é verdade. Ok, Soldado também aumentou? tudo bem. Aluno soldado? A grande questão é, será que o grande pedido de número de baixa está ligado à remuneração ou o modelo de polícia militar que é arcaico e ultrapassado? Cara, eu recebi esses dias aqui, e assim, cara, se você tiver alguma coisa, quiser passar no podcast, aqui embaixo tem o WhatsApp do podcast, passa sua mensagem. Eu recebi esses dias, cara, eu acho que foi sábado ou sexta-feira, o número de pedidos de exoneração da Polícia Militar de São Paulo, que ultrapassou 260 esse ano. Sim, eu vi. Oficiais, Sim, né, dois capitães. tenentes, alunos oficiais, sargentos. Não é normal. E aí vem o pessoal e fala assim, não, perto da grandeza, do número de policiais, isso é normal. Cara, não é normal. Não. Em termos numéricos, não significa nada, mas o impacto moral qualitativo dessa ausência, desse período de baixa, é algo que faz sentido para quem é de dentro da polícia. Sim. E querem normalizar que não, tá tudo certo. Sim. Não tá tudo certo, Sim. não. É. Porque não se completa o efetivo da PM. Né? Exato. Não, a Polícia Militar, você já teve nessa época, se eu não me engano, a Polícia Militar já teve mais de 100 mil homens. Mais de 100 mil. Já corrigi aqui, senão eu vou tomar dislike aqui. Homens e mulheres. Homens e mulheres. A Polícia Militar é feita por homens e mulheres. Mas não Eu chegou... sempre falo isso, né? Senão não chegou a ter mais de 100 mil? As mil? moças nos assistem, hein? É muita policial que nos assiste. Então, que bom. Mas não chegou a ter um efetivo de mais de 100 mil? Sim. Sim. Próxima disso. Hoje, menos de 80. Por Caramba. que isso? É a remuneração? Não. Não é remuneração Não. só, né? A grande verdade é que o policial militar ele tem uma pressão em cima dele tremenda. O policial militar não tem qualidade de vida, porque ele não tem horário fixo. O policial militar, se ele trabalha no 12.36 de dia, amanhã ou depois... eu vou discordar. Ah, Câmara em mim. Mano, o pessoal da assessoria tem horário fixo, bom. adicional, o pessoal que Mas tá vamos dentro falar da atividade fim? Putz. Vamos falar da atividade fim? Tem que falar. Hã? Tem que falar. É a atividade fim que importa. É verdade. O que importa é a atividade fim. Né? Você acha que se tirasse o adicional de assessoria, mesmo assim teria, né? O cara ia ter um horário. Se colocasse o adicional no policiamento? Olha... Cara, não faz sentido colocar adicional no policiamento? Sim. Uma das maiores injustiças hoje é a questão remuneratória. Nós temos hoje no portal da transparência... Concordo, nós cara. temos hoje... eu sou segundo tenente. Tá. Eu vou falar aqui claramente. O meu bruto como segundo tenente, de quem não tem nada incorporado... Nenhum artigo nada 33? Nada, porque eu fui 27 Você anos não na deu rua. aula no Cefap? Nada, na nunca. escola de soldado? Não Não? dei. EAP? Não dei. Bem. Nada, nem uma aulinha no EAP. É o que a gente chama de mangaliza. Nada. Mangaliza. O meu bruto hoje, como segundo tenente, é cerca de 13 mil reais. Caraca, velho. Só que tem segundo tenente que ganha 50 mil. Tá no portal Transparência? Tá no portal da transparência. Cara, pode eu não pesquisar. vou acessar o portal Transparência, Pode mas pesquisar. fica lá, transparência.sp.gov.br. Aí você coloca lá Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, eu acho que é Polícia Militar, e lá você dá uma olhadinha lá do que ele tá Sim. falando. Cara, E qual é o problema? Qual o problema disso? É o sistema remuneratório atual. Por isso que eu sou a favor do subsídio. Pô, isso é um assunto bom. Hein? O subsídio é a solução. Mas o subsídio pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Sim. O subsídio bom é se o governo pegar esse valor que ele tem para investir em recomposição salarial,
que o secretário falou no anúncio que ele tinha cerca de 5 bi até o final do mandato. 5 bi? Ele falou no anúncio, tá lá, 5 bi até o final do mandato. Onde que tá isso, hein? Tá lá no Instagram dele. Tá no Instagram dele? Tá no Instagram então dele. você faz o print. Tá no Cara, Instagram eu dele. não tive acesso a essa informação, nem a esse relato desse valor. 5 bilhões é muito dinheiro. Mas aí você tem o WhatsApp do Dr. Gimenez, então corre lá, pede esse link, porque a gente só entrevista, né? E eu sei que você vai querer saber disso daí. Tá lá tá no Instagram deles. E se ele apagar? Se apagar, não posso fazer nada, mas tá lá agora, agora pesquisa lá, maio de 23. Maio bom. de 23. Pode ir lá no Instagram dele, maio de 23, tá lá. Caramba, hein? É. Bom, declaração importante. Então, o que acontece? Se ele falou que é 5 bi até o final do mandato e a recomposição que teve foi 2 bi, faz o seguinte, pega esse restante que falta para dar de recomposição salarial, em vez de você dar uma recomposição salarial, implanta, acaba com a 73193 e venha com uma legislação com um novo sistema de pagamento por subsídio. E o subsídio do bem. O que é o subsídio do bem? Você vai pegar todo esse valor que você tem para investir na recomposição salarial e vai colocar o salário do soldado, início de carreira, com 6 quinquênios. Todo soldado vai ganhar como 6 quinquênios. O que você acha? Quanto deveria ser o salário de um soldado hoje aqui? Hoje, 10 mil reais. 10 mil reais. Sim, inicial. Razoável. Se Não, você que- pegar, que não é muito, cara. Não, eu já fiz o cálculo. Não Se é você muito. pegar um soldado com 6 quinquênios hoje, ele vai ganhar em torno de 8, 9 mil reais. Já seria bom. O inicial, Mas- 8, 9 mil reais. Com 6 quinquênios. Se você fizer um cálculo de todos os soldados. Ah, mas aí pra você fazer isso, cara, o coronel não vai ter aumento. Sim, vai ter também. Ah, vai? Vai ter. Menos, né? Porque é o seguinte, um coronel hoje, com 6 quinquênios, ele ganha cerca de 27 mil reais. Mais função de comando. Sim, Todo tô coronel falando- tem sim, função de eu não tô falando sobre funções, Não, sobre mas todo gratificações. coronel tem função de comando, Sim, cara. mas Abre eu o tô jogo. falando seco. Abre o jogo. Claro que tem. Tem as gratificações. Não, o prolabo- claro. Tá na 731. Isso. Tá lá na Então 731. ele não ganha 27. Não, ele ganha mais. Então Ele abre ganha o jogo mais. aí pro Sim, pessoal, ele cara. ganha Você é mais. advogado, Tá abre o lá, jogo. ele Você ganha pode mais. falar. A questão é o seguinte, para nós pensarmos em subsídio, nós temos que pensar em salário seco. Isso, aí Tá? vai sair todas essas E salário seco. Salário sair. seco é o quê? Padrão RTP adicional de insalubridade, quinquênio, 6 quinquênios e sexta parte. Um coronel com 6 quinquênios e sexta parte, ele ganha em torno de 27 mil reais. Tá. Um soldado com 6 quinquênios e sexta parte, ele ganha em torno de 8 mil reais. Não, mas tá, o soldado pode ganhar isso, mas o coronel não ganha isso, cara. É isso que eu tô falando. O coronel vai ter função de comando, prolabrar um montão de coisa. Sim, sim. Acabou, cara. Mas o É diferente, você subsídio- tá comparando coisas o diferentes. subsídio acaba com essas incorporações. Mas será, cara, corta aqui de novo pra mim. O papo é muito legal, cara. É outro nível a conversa aqui. A gente não tá nem falando de ocorrência e derrubada, nem precisa falar. O assunto Cara, coloca aqui embaixo se você sabia dessas diferenças. Um soldado, 6 quinquênios, uma sexta parte. Você sabia que é diferente o cálculo para coronel? Põe aqui nos comentários. E se você está gostando dessa conversa, coloca aqui a pergunta para o Dr. Gimenez, nosso PTM, BAEP, né? Que ele vai responder na próxima vez, que aqui a conversa aqui, se a gente deixar, vai 3, 4 horas, né? Mas não é o objetivo. Cara, você está trazendo aqui coisas que a praça não sabe. Sim, não sabe, não sabe. E você falou em praça, você acha que, em razão, cada vez mais os oficiais superiores ganham mais e se protegem mais? Você falou do corporativismo. Você acha que existe um distanciamento velado ou escancarado? Eu estou perguntando, entre praças e oficiais. Olha, o distanciamento, ele só será velado para quem não quer ver. Há um distanciamento, sim, entre praças e oficiais, isso é fato, tá? Por quê? Justamente porque o oficial, na maior parte da carreira dele, ele tem tranquilidade, muito mais tranquilidade na sua carga de trabalho, no seu horário de trabalho. O praça não tem, infelizmente. Infelizmente, o praça, muitas vezes, ele fica à mercê daquilo que um comandante de companhia quer. Então, por que tem muitos praças hoje com problema psicológico, psiquiatra, muitos praças suicidando, muitos praças pedindo baixa da PM? Isso é de verdade ou é retórica sua? Não, isso é real. É real? É real. É real. Não é retórica? Não é retórica. Você não está querendo ganhar like nem Não, volta? não é. É real, é real. O grande problema é que é o seguinte, o praça, ele não consegue ter segurança nem para ter a escala de serviço dele. Se ele trabalha 12 por 36, ele programa, a esposa dele fala com ele, ó, amor, mês que vem tem um casamento, dia tal. Pô, tô de folga, beleza. Ele se compromete com a família dele para ir no casamento, acompanhar a família, com todo mundo. Chega na última hora, mudam a escala dele. Então esse cara, ele não tem qualidade de vida.
Se ele não tem qualidade de vida, então qual é o sentido dele permanecer na Polícia Militar? Esse é o grande problema. Isso acontece com a maioria dos oficiais? Não, porque a maioria dos oficiais, eles vão ficar na rua até primeiro-tenente. A carreira na rua é muito curta para os oficiais. Então, cara, você está falando uma coisa que eu tenho observado nos comentários. A própria porque quem participa do nosso programa não é só militar, não é só policial, não são os agentes de segurança, mas também sociedade, os entusiastas. Existem muitos comentários aí que da necessidade dos oficiais trabalharem na atividade fim para a quais eles entraram. E você me confessou aqui que a quantidade de batalhões, de unidades administrativas, em vez de enxugar, elas estão aumentando em todas as polícias militares. Essa é a regra, tem exceção. Tem exceção. Mas aqui em São Paulo, a quantidade de unidades administrativas parece não fazer mais sentido para a sociedade, e não sou eu que estou falando, são todos os comentários. Nós colocamos, essa semana nós tivemos aí policiais militares trabalhando na coleta de resíduos sólidos, para não falar catando lixo na rua, né? Um absurdo. E a reverberação foi imensa, cara. E dos comentários, né, desde desvio de função, principalmente os oficiais não olhando isso. E a gente hoje é muito oficial em unidade administrativa. E a prestação de serviço público de segurança pública e ostensividade é na rua, não é em quartéis. Como que você encara isso? Olha, eu falei que a Polícia Militar ela precisa urgentemente se modernizar. Quando eu falo em modernização, é enxugar a máquina pública. Aliás, isso é pauta do conservadorismo, enxugar a máquina pública. E por que não enxugar a própria Polícia Militar? O que o cidadão não sabe é o seguinte, quando se cria um batalhão novo, como se criou há pouco tempo, né? Eu trabalhei no 50 Batalhão, que não existe mais. Eu fui do 50, e ele não existe mais. Quando se cria um batalhão novo, não tem efetivo novo, não tem pessoas que entram através de um concurso na PM. Eles são retirados de outras unidades. Você diminui policiais de outras unidades para formar aquele batalhão novo. Faria sentido, você está me falando assim, ó, tem uma área territorial, então é um batalhão. Aí eu formo 2 batalhões. O problema é que os polícias de rua não vão continuar porque eu vou ter que tirar gente de rua e colocar interno. Exatamente, porque a partir do momento que você cria um novo batalhão, você precisa de um corpo administrativo gigantesco. E esse corpo administrativo vai sair das ruas. Caraca. Eles vão sair das ruas. Mas com tanta tecnologia, a Polícia Militar é das mais tecnológicas da América Latina. É drone, é IA, Big Data, um montão de coisa aí. Não consegue usar a tecnologia para absorver serviços administrativos, cara? Na verdade, muitos policiais militares, nós sempre, assim, tem que tomar cuidado com isso com outros servidores públicos. Mas a grande verdade é o seguinte, nós sempre nos gabamos falando, nós não somos um funcionário público, nós somos militares. Eita, nós! Sempre se falou isso. Isso aí é uma... A grande questão é que a máquina administrativa não muda nada de qualquer funcionário público. Deixa eu perguntar, é só para dar continuidade ao que você está falando. Você defende que militares não são servidores públicos? Não, militar é servidor público sim. É funcionário público. Servidor? É servidor, é um empregado do Estado. O Estado. Ou serve a sociedade? O Estado é um empregador. O Estado é empregador. O Estado é empregador. E o policial trabalha para quem? Ele serve à sociedade, mas ele é empregado do Estado. Então o militar, porque eu ouço muitos militares, principalmente os federais, cara, falando que eles não são servidores públicos, eles são militares. Eu tento contextualizar quando eu posso dentro do podcast que eles são servidores. Os servidores públicos são os agentes administrativos, que são os concursados, os agentes políticos, que são os eletivos, os agentes honoríferos, que são aqueles que exercem algum cargo de notoriedade àquela sociedade, como, por exemplo, juiz de paz, né? Eu tento explicar, mas eles são contumazes, falando, nós não somos servidores, nós somos militares. Sim, sim. Mas há essa cultura. Mas essa cultura é uma cultura correta? Essa cultura... Ou isso eu acho que distancia tanto da sociedade, e é o que está acontecendo com os militares federais hoje. Sim. Né? E essa cultura é perigosa para o próprio militar. Claro! Porque a partir do momento que ele acredita que ele não é um funcionário público, né? Público. Ele pensa que ele é militar, de uma casta que ninguém pode tocar. A partir do momento que ele acredita que ele não é um funcionário público, ele se sentindo um militar, que, na verdade, ele se sente como braço forte do Estado, se sente o próprio Estado.
Isso, é o Ele grande simplesmente popstar. Leviatã, ele é o Sim, grande monstro. Sim, sim. Qual é o maior problema disso? Você nunca vai ser valorizado. E não vai ser, porque a valorização vem da sociedade primeiro. Sim, sim. Sempre a sociedade. E a valorização do empregado para com o empregador é a relação de emprego. E existe uma relação de emprego entre o Estado e o E o funcionário que público. você acha de policiais militares, de unidades de choque, unidades de elite chamarem-se, se conclamarem de pretorianos? A força do Estado. Você acha Olha, que isso mostra que não é o policiamento comunitário e a sociedade precisa do policial do lado dela e não do policial dentro de quartel? Danca, Faz sentido? eu entendo eles até o momento que eu fazia parte disso. Porque eu, quando estava na ativa, eu fiquei 20 anos em Força Tática, no BAEP, trabalhei no Tático Sul. Você era um pretoriano. Sim, Um sim, pretor. sim, sim. Pra mim, eu era o próprio Estado. Eu era o braço forte do Estado. É isso que eu Isso é acreditava. doutrina. É uma doutrina. É uma Cara, doutrina. É Que uma legal doutrina. você tá aqui no... É uma doutrina. Que legal você tá... Só que hoje, eu entendo que esse é o nosso maior problema em busca da valorização. Porque enquanto você se sente o Estado, você é o Estado, você não precisa de nada. Vocês não precisam de nada. Você não precisa de nada. Você é o Se Estado. você fosse policial comunitário no 01, sentando a, desculpa a expressão, depois você corta, a bundinha na viatura, né? Indo lá atender, né? Não, até o 03 aí, né? O pessoal tá assistindo aqui, tá indo, mas teria valorização social, cara. E você tá dando uma declaração, que eu acho uma das mais importantes, é um tapa de luva nesses novos policiais Sim. Nutelinhas. E nos mais antigos E também. você trocou tiro? Sim. Você trocou tiro? Sim. Não, acho que Sim. você foi ADM. Não. Sim, não, eu troquei tiro. Legal. Eu troquei tiro. Legal. A grande questão é que realmente, a doutrina é um adestramento. Porra, E velho. nós somos adestrados. E aí você falou, preciso modernizar a polícia. E a modernização passa por um currículo nacional que a sociedade civil, a sociedade, não vou falar civil, né? Que não seja a sociedade militar, que a sociedade possa interagir, cara. Eu vejo boas pessoas falando sobre política pública de segurança. Sim. Tem um advogado que vem sempre aqui, o Dr. Mário, ele sempre fala sobre política de segurança. Ele vai trazendo a modernidade. E você está falando, olha, a gente precisa se modernizar. Eu não posso olhar para o próprio umbigo. E parece que na polícia, assim, entra muros, eu sei tudo. O vídeo que você publicou daquela questão de Araçatuba, eu fiz um comentário lá. Eu vi, eu nem comentei porque eu falei, você viria aqui. O comentário que eu fiz lá é o seguinte. Eu vi o comentário muito bem, eu falei, eu não vou nem comentar aqui que ele vai no meu programa. Sim. Veja bem, o policial militar, ele tem que entender que se ele não se colocar como um funcionário do Estado, ele com certeza vai perder a sua valorização com o tempo. Só que isso vai acarretar uma série de questões psicológicas, psiquiátricas, familiares, tudo, acarreta tudo. Porque se você não tem horário de lazer, se você não tem o seu horário de folga, o seu horário de descanso, cara, você não vai conseguir sobreviver a isso. Então, a grande verdade é que a Polícia Militar ela precisa ser modernizada. E olha, se a Polícia Militar continuar nesses moldes, ela vai retroceder a força pública, porque a força pública, ela era uma tropa aquartelada. Não, a força pública, eu sempre falo isso aqui, tem muita gente que fala, a polícia militar, ela é a origem do regime militar. Não é. Para, se você tem só esse recorte de história, é muito pouco para você falar de polícia militar. Você tem que voltar lá em 1808, quando o Dom João veio para o Brasil e trouxe a sua tropa aquartelada. A partir daí você começa a entender as províncias que tinham suas forças de segurança provinciais. Era uma época de conturbação do Brasil, muitas revoluções, guerras com o Paraguai, a Cisplatina, se era Rio Grande do Sul, se era território uruguaio. Cara, a Guerra do Chaco, um montão de coisa, cara. E aí as províncias que eram subordinadas ao estado da Guanabara, a Dom João, o Império, tinham os seus exércitos aquartelados, que era chamado de Força Pública aqui em São Paulo. Lá, no caso do Rio Grande do Sul, Brigada Militar. Então, hoje, se tem esse lema, Polícia Militar, a Força Pública. E hoje, os policiais, eu tenho viajado em vários países, visitado e conversando com os policiais, eu não vejo nenhum policial hoje, em qualquer lugar do planeta, exceto Brasil, exceto São Paulo, com trajes de Robocop. Né? Então, hoje, ele é super equipado, o traje imitando os militares. Quando você vai em outras polícias, estou falando polícia dos Estados Unidos, estou falando polícia do Canadá, polícia europeia, polícia asiática. Fui agora para visitar a polícia
as várias polícias do estado do Texas, a polícia do Havaí, fui lá para a Tailândia, fui para... Cara, o policial se veste como uma pessoa do povo. Tem colete, foi para a Inglaterra. Cara, tem colete, mas não é uma forma agressiva. O nosso policial está cada vez mais agressivo na sua vestimenta. E ele se distancia da sociedade e dá todo espaço para a guarda assumir o policiamento ostensivo comunitário, cara. Que é o que ocorria E antes de isso 70. é a modernização que você está falando. Sim. Eu estou sendo um pouquinho mais direto, você está sendo super delicado para não ferir nenhum ego de comandante, mas é isso, cara. Então, eu vejo alguns comandantes, né, de polícia militar, especialmente de São Paulo, criticando o guarda, mas olha só o que ele está falando, cara. É mais um com essa mesma conversa, precisa atualizar. E você em nenhum momento falou deixar de ser militar. Não. Você falou modernizar. Não, modernizar. Modernizar a polícia. Para mim, no meu ponto de vista, o primeiro passo é lá na lei orgânica. É lá na lei orgânica. Já tem um projeto de alteração da lei orgânica do Sargento Portugal do Rio de Janeiro. Tá? Eu acredito que precisaríamos conversar com o Sargento Portugal para ele melhorar essa alteração. Ele ainda está mantendo também algumas questões que deveriam ser alteradas, como, por exemplo, a quantidade de cargos. Não há necessidade dessa quantidade de cargos. Então, a polícia precisa se modernizar. Se ela não se modernizar, ela vai se tornar a força pública. Porque ela não vai ter efetivo para fazer o policiamento. E quem vai assumir o lugar dela? As polícias municipais. Que não achou que é ruim, né? Eu, particularmente, não acho ruim. Eu também acho que não. Eu não acho que é ruim, não. Eu trabalhei em Santana de Parnaíba, conhece? Sim, claro. Santana de Parnaíba, segunda CIA do 20. Tá. Lá é uma cidade que a maior parte da cidade é formada por condomínios em Alphaville, sim, sim. Tá? E muitos moradores de Alphaville têm empresas na cidade de Santana de Parnaíba. A periferia de Santana de Parnaíba tem muitas empresas, mas muitas. É uma cidade extremamente rica. Quantos policiais militares nós temos em Santana de Parnaíba? Na minha época, não chegava a 110. E a guarda isso em lá 2020. já tá com a guarda 500. 500. 500. Então veja só a diferença. O que acontece em Santana de Parnaíba? O cidadão de Santana de Parnaíba, ele liga o 90 e liga o 163. Quem chega primeiro? A guarda. Porque o serviço de 12 horas em Santana de Parnaíba são o CGP e mais 3 viaturas. A guarda tem 50 viaturas rodando no turno de serviço. Cara, sensacional. Antes, eu tenho uma pergunta bomba aqui. O pessoal pode fazer, manda. Faz um close aqui. É a pergunta que você estava esperando, cara. Eu quero o bizu do aumento desse ano. Qual é o bizu? Já que você está com as 5 bilhões, já usei 2,1 bilhões. Tem bizu? Eu sei que você tem um canal no YouTube, né? Sim. Qual que é o nome do canal? É o podcast Mike R.E. Milhão. Gente, podcast Mike R.E. Milhão. Entra lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, ouça esse advogado. É muito legal conversar com ele. Mas eu quero que não fale lá no podcast, fale aqui no nosso aqui. Para São Paulo, qual é o bizu do aumento desse ano, cara? O bizu do aumento desse ano Calma lá. Gente, vamos lá, coloca nos comentários, pausa o vídeo, coloca aí, vamos ver se a gente vai acertar. Qual que é o bizu? Vai ter aumento? Não vai ter aumento? Vai ter adicional, bônus? Manda aí. O grande bizu do aumento desse ano, por enquanto, é só bizu. Por quê? Porque os deputados estaduais da bancada da bala já se manifestaram que vai ter. O secretário se manifestou que vai ter. Não, sério mesmo? Se manifestaram que vai ter. Esse ano? Vai ter aumento? Não, eles se manifestaram dizendo que sim. Sim. Eles se manifestaram dizendo que sim. Né? Tá. Então, mas o deputado não manda nada. Você acabou de falar na entrevista, o deputado não manda nada. Mas eles fazem parte da base do governo. Eles têm informações privilegiadas. Entendeu? Se eles estão falando que tem, eu espero que tenha. Porque senão é mais uma mentira e não vai pegar bem, né? Não vai, porque eles já se manifestaram publicamente dizendo que sim. Mas não falou, mas não tem um bizu. Não, mas não tem percentual, não tem nada. Não tem nada. Eu acredito que o tiro que deram no pé em 2023 não vai se repetir. Ou seja, vai ser índice linear. Mas não vai corrigir o erro? E é o que nós esperamos. Porque se não corrigir... Então linear até a página 2. Isso. A página 3 porque o prejuízo que ficou tem que ser corrigido. Então o coronel vai ganhar menos. Aluno oficial não vai ter aumento. Olha, não. A grande verdade bizu, né? é que teria que agora... Eu tô apertando aqui o advogado, mas é que ele é gente boa pra caramba, entendeu? É que é um bate-papo mesmo, né? A grande verdade é o seguinte, eles teriam que igualar todos aos 34,24%.
Então, na verdade, o que queria acontecer? Aqueles que tiveram mais Boa ideia. teriam menos. E aqueles que tiveram menos teriam mais. Você tem acesso aos deputados? Tenho. Você já- Todos temos. Não. A Lesp é a casa do povo. Ah, isso é conversa furada. Eu não consigo falar com deputado. Não, Falar. não, eu consigo falar com alguns deputados que vêm ao canal. Sim. Eu não consigo com outros deputados. Mas eu digo assim, você poderia, você como advogado, operador do direito, você poderia manifestar essa intenção por meio de uma petição? Já foi feito. Você fez? Sim. Você tem cópia? Sim. Posso pedir pro meu pessoal? Sim. Cara, faz o seguinte, no WhatsApp dele, peça a cópia e manda para mim que eu não tenho essa cópia. Ó, Boa. Nós boa. fizemos uma petição Boa. e assinamos em 23 advogados. Cara, tá aí, ó. 23 advogados. A diferença de quem... A maioria dos advogados oriundos da Polícia Militar e quem não é oriundo da Polícia Militar atua defendendo o policial militar. Tá. Eu coordenei a elaboração dessa petição, Tá. tá? Junto com outros advogados que ajudaram muito. E nós fomos nos 94 gabinetes de deputado estadual. Tá. Nós protocolamos uma petição em cada gabinete de deputado. Algum deputado não te recebeu? Olha, na verdade, nem todos estavam lá no Não, dia. sim, mas o chefe de gabinete... Todos receberam, mas nenhum até agora deu resposta. Ó, esse bizu é bom. É isso daí. É isso aí. Mas peraí, também pode ser que ele tenha protocolado ontem, né? Quando você protocolou? Quanto Não, tempo isso faz? foi protocolado... Quanto tempo faz? Cerca de um ano. Cerca de um ano. Protocolado também na Secretaria de Segurança Pública e no Palácio do Governo. Isso já daria tempo disso daí. Ô Gimenez, eu queria agradecer a sua presença, cara. Você prometeu bastante coisa. Vamos fazer um resumo da promessa, né? Vamos fazer um resumo da promessa. R$100 mil, você prometeu. Cerca de 100 mil A reais. média. Cerca de 100 mil reais. Alguns policiais têm direito a valores atrasados de cerca de 100 mil reais. Depende do tempo Tem uns de que vão polícia, ganhar da trintão. graduação e do posto. Tem uns que vão ganhar 30, outros vão ganhar 120, Sim, outros vão ganhar 50. sim. Então, e não só policial militar, mas também as pensionistas, os inativos. Eu não sei nada sobre isso, mas ele sabe, vou deixar o WhatsApp dele, você desce aí, conversa com ele. E se ele não responder, coloca aí, olha, ele não me respondeu. O pessoal vai mandar WhatsApp de madrugada. Que hora que você vai atender o WhatsApp? Olha, nós temos um sistema de atendimento automático, Ah. tá? E temos também, estamos implantando a inteligência artificial. Então você vai ser atendido, tá? Agora, atendimento humano, você tem que aguardar um pouquinho porque a demanda é grande. das 8, mas você vai ser atendido. Pode ser das 8 às 18? Sim. E você atende a ligação ou é só WhatsApp? Não, só WhatsApp. Então, Só tá aí o WhatsApp. Eu queria agradecer, Gimenez, uma conversa legal. Você não fugiu de nenhuma resposta. Não tivemos pauta combinada aqui. Que é a pauta combinada? Vou fazer essas perguntas aqui. Eu falo assim, ó, ele quer falar de tais assuntos, vamos falar sobre isso, interessa aos policiais. Um papo reto, conversa franca. O canal está sempre aberto para você, sempre aberto para você vir aqui conversar, levar os direitos aos policiais, os fatos dos policiais. E, cara, se você gostou do Gimenez, né, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui, faça a pergunta para ele. Se tiver pergunta, eu vou convidar para vir aqui. Geralmente, as pessoas que assistem o nosso podcast não são inscritas no canal. 80% não é inscrito, cara. Já é uma galera, mas 80% não é inscrito. Então, desça aí, se inscreva, ativa o sininho, né? Compartilha esse vídeo, tem muita coisa legal. Gimenez, lembra de mais alguma coisa que quer falar para nossa audiência? Olha, como você me estendeu um novo convite, vamos marcar aí para falar do subsídio. Isso é importantíssimo. A 731 de 93 já está É um ultrapassada. assunto político que precisamos conversar, porque algumas polícias já sinalizaram. Aqui na plateia tem um policial. Qual que é aquela polícia? Paraíba, né? Que teve um aumento, maior aumento do... a Polícia Paraíba já sinalizou, deu um maior aumento para as polícias esse ano e sinalizou que em 2026 nós teremos subsídio lá. Só que tem que tomar cuidado, porque o subsídio pode ser do bem ou do mal. Ou do bem ou do mal. E aí Exatamente. pode travar toda a evolução de salário dos nossos policiais. Mas fica aberto a esse convite. Sim, sim. A questão é as pessoas entenderem o que é o subsídio do bem e do mal, e qual o intuito do subsídio. Por que ele foi implantado em 98 na Constituição Federal? Por que ele foi Para implantado? não dar aumento para os Ele foi servidores. implantado por causa dos marajás de Alagoas. Alagoas, é isso aí. Meu irmão, obrigado pela Eu que presença agradeço. aqui. Obrigado mesmo, cara. Volte sempre que você quiser dar uma palavra para os nossos agentes de segurança. É um canal aberto que a gente fala mesmo, né? E também ele citou várias associações. As associações podem vir aqui, na verdade, eu digo assim, entre em contato para a gente ajustar as datas, as pessoas citadas, as associações, porque o objetivo aqui não é
Não é menosprezar ninguém, não é colocar para baixo, mas assim, dá oportunidade de fala para todos na segurança pública. Sim, eu agradeço e o que eu costumo dizer agora é muito importante. Nós, policiais militares, nós temos uma máxima que é a força e honra, mas a força e honra tem que ser com dignidade. É isso aí. E sempre a lealdade, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, a gente se fala. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo